Muito bom dia, boa semana para você que acompanha as redes sociais Band de Jornalismo, Facebook, YouTube, você já sabe. O que foi notícia, o que é e o que será notícia, passa por aqui no Band na Rede, de segunda a sexta, sempre às 11 da manhã. Eu sei que você gosta, então já vai lá, se inscreve nos canais, clica no sininho, porque toda vez que tiver notícia, a gente avisa no seu celular, no seu computador e fique à vontade para compartilhar. Pode compartilhar o link ao vivo e pode compartilhar também depois, porque o vídeo fica gravado. Então você pode ver e rever quantas vezes quiser. E esse jornal é para você participar, hein? Já vai lá no chat, Facebook, também do YouTube. Manda pra gente de onde você está acompanhando, como é que tá o tempo aí na sua região. Tá no Brasil? Tá fora? Manda pra cá a sua mensagem. Pode interagir com os outros internautas, repercutir as informações. Fique à vontade, esse é um jornal para você participar. E já começamos trazendo informação, girando a nossa reportagem aqui no país. O Marco Figueiredo tem notícias para a gente sobre a morte, do prefeito de São Paulo, Bruno Covas, todas as homenagens que foram prestadas. O Marco acompanhou ao longo do fim de semana essa situação e fala para a gente agora. Fala, Thaís. Bom dia para você. O corpo do prefeito Bruno Covas foi enterrado ontem, no comecinho da noite, no cemitério Paquetá, em Santos. No mesmo cemitério onde está enterrado o ex-governador do estado de São Paulo, Mário Covas, que era avô do Bruno Covas e morreu em 2001, também vítima de um câncer, só que no caso dele, um câncer na bexiga. A cerimônia de despedida a Bruno Covas foi uma cerimônia restrita apenas à família, que aconteceu na sede da prefeitura, no terceiro andar do prédio da prefeitura, fica na região central de São Paulo. Cerimônia restrita aos familiares e aos amigos. Bruno Covas, que lutava contra um câncer desde 2019, um câncer na cárdia, que fica entre o esôfago e o estômago. Na última sexta-feira já tinha sido confirmado que o quadro de saúde dele era considerado irreversível, e aí quando foi ontem, às 8h20 da manhã, infelizmente veio a confirmação da morte. Eu volto com você. Obrigada, Tamarque, pela sua informação, pela sua interação. Daqui a pouco a gente fala mais sobre esse tema, porque agora a gente fala também da morte de Eva Vilma, um dos maiores nomes da televisão brasileira, também do teatro. O corpo dela que foi enterrado neste domingo também em São Paulo. Ela morreu aos 87 anos na noite de sábado, enfrentava um câncer de ovário, estava internada desde o dia 15 de abril. E a família, para evitar aquelas aglomerações, optou o seguinte, por não divulgar nem o local, nem o horário do sepultamento. A gente lembra alguns trabalhos marcantes de Eva Vilma. É só de olhar para ela, a gente já lembra, obviamente, todo mundo tem uma memória, com um papel importante da Eva Vilma, mas alguns deles aqui eu vou citar, a novela Mulheres de Areia, a primeira versão, também teve uma abrangência nacional com o sucesso de Alô Doçura. No teatro ficou memorável com a montagem de um bonde chamado Desejo. Agradeço aí a todo mundo que está interagindo aqui com a gente. Olha só, o Ian está aqui desejando uma boa semana, o Kleber está falando de um friozinho bom em São Paulo, a Elianiza está aqui dando bom dia, a Maria Luísa também, o Davidson, Deis está por aqui, a Maria interagindo pelas redes sociais. Eu conto com a sua interação também. Conosco aqui de Cascavel, no Paraná, também temos a interação chegando do Ronivon, a Iracema, Mato Grosso do Sul, falando que por lá está muito seco, de Goiânia. Está aqui com a gente o Joiciel, mandando a sua mensagem. Agora de Minas Gerais temos a Cristina e a Maria Holanda também dando aqui o seu bom dia. Interage, vai, manda mensagem aqui pra gente. A gente adora essa conexão com você aqui no Band na Rede. Agora o nosso contato é com o Rio de Janeiro. A Agatha Meirelles tem informação pra gente sobre um caso bárbaro, Um fotógrafo foi sair de casa, pediu para que as pessoas, um grupo que estava ali com a música alta na porta de casa, lá em Niterói, na região metropolitana, baixasse o som, porque a filha dele não conseguia dormir, estava acordando várias vezes, era um baile funk que estava acontecendo, ele simplesmente foi baleado. Traz pra gente os desdobramentos desse caso, Agatha Meirelles. Oi, Thaís, bom dia para você, bom dia para todos. O Thiago Freitas, de 32 anos, que acabou sendo assassinado na comunidade do Santo Cristo, em Niterói, região metropolitana aqui do Rio de Janeiro, deve ser enterrado hoje, a partir das 2 horas da tarde. Ele estava em casa, junto com a esposa e a filhinha de 5 anos. A menina estava com dificuldade de dormir porque estavam falando muito alto, ali no entorno da casa dele, muito próximo ao portão. Ele foi a primeira vez, pediu para que as pessoas falassem mais baixo, voltou para dentro de casa. Não funcionou, eles continuaram falando muito alto. Quando ele foi a segunda vez, a esposa conta que só escutou um disparo. Quando chegou no quintal, o Thiago já estava caído, ele que tomou um tiro na cabeça, chegou a ser encaminhado para o hospital, mas acabou não resistindo aos ferimentos. Inclusive, um áudio da esposa dele, identificada apenas como Juliana, pedindo socorro, muito nervosa, muito triste,
logo depois do acontecido. Thiago era muito querido, inclusive as redes sociais se mobilizaram muito, os amigos se mobilizaram muito para prestar homenagens. Então hoje a despedida aí do Thiago Freitas, de 32 anos, que deixou uma filhinha pequena, estava só pedindo para que falassem mais baixo e os traficantes atiraram contra ele. A divisão de homicídios daquela região investiga o caso. A polícia militar afirma que esses traficantes não eram daquela região, que estavam planejando ali invadir a comunidade do Santo Cristo. Caso brutal, bárbaro, né? Eu agradeço aqui a interação hoje, aqui bombando. Olha, a Sônia dando um bom dia, a Rosalina também, o Breno está aqui conosco, do Maranhão, o Francisco Lívio está acompanhando a nossa mensagem, o Irineu também está no Maranhão, Josiane está por aqui, Reginarte está aqui também, olha só, o Felício, o Vanderlei está no Japão, mas está acompanhando a notícia aqui do Brasil, o Jorge está aqui conosco, do Rio de Janeiro, o Vanderlei, hein? A Tainara dando um bom dia, o Ellison, a Ana Carolina também falando aqui do MC Kevin, a gente vai falar dele agora, já já. A Maria de Fátima está mandando aqui um abraço, o Luiz também, Roberto conosco, então agradeço a todos pela interação. Davidson também falando da morte de Kevin, né? E essa informação, o Kevin, como muita gente chamava, MC Kevin, ele que estava no Rio de Janeiro para uma apresentação num hotel na zona sul da cidade, quando caiu, né? A polícia agora investiga as circunstâncias em que isso aconteceu. A gente vai até o Rio de Janeiro porque a Daniela Dias está debruçada nessa cobertura, nessa apuração e divide com a gente as informações. Bom dia para você, Thaís, e a todos. O corpo do MC Kevin foi trazido aqui para o Instituto Médico Legal, no centro do Rio de Janeiro, onde deve ser liberado por amigos e familiares. Isso porque Kevin Nascimento Bueno, de 23 anos, é natural de Mogi das Cruzes, em São Paulo. Bom, ele morreu ontem depois de cair do 5º andar de um hotel na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio. A Polícia Civil já está ouvindo testemunhas para tentar entender o que aconteceu com esse caso, mas as informações preliminares dão conta de que ele teria tentado pular da piscina, ele que estava dentro de um quarto onde amigos estavam hospedados no 5º andar, já que ele e a esposa estavam hospedados no 11º andar. Ainda não há informações sobre o enterro do funkeiro. Ao longo do dia, a gente atualiza as informações das emissoras de rádio e TV do Grupo Bandeirantes. Eu agradeço a interação sempre conosco aqui no Band na Rede. Conosco da Bahia tem o José, a Cacilda está também dando aqui um bom dia, a Martinha, né, falando da tristeza envolvendo todos esses casos, a Drica de São Paulo também está participando, de Uruguaiana também, a Vitória. Agradeço a todos pela interação aqui conosco. Fique à vontade, o Band na Rede é um jornal para você participar. Já se inscreve no canal Band Jornalismo no Facebook, no YouTube, clica no sininho, porque toda vez que a gente tiver informação, tiver notícia ao vivo, a gente manda aí no seu celular. A gente agora segue com o nosso contato, ainda mobilizando a nossa reportagem em todo o país, no Sul. Vamos ao Rio Grande do Sul, porque teve um tiroteio em um bar por lá. E olha, a Brenda Aurélio vai falar do resultado disso. Fala, Brenda. Isso mesmo, Thaís. Esse tiroteio aconteceu no interior do Rio Grande do Sul ontem à noite. A Polícia Civil ainda está investigando esse caso para tentar entender o que aconteceu. Pelas imagens, a gente pode ver que esse instrutor de tiro acaba entrando ali no local. Ele está conversando com um homem que está sentado. Esse homem se levanta e ele dá um tiro na cabeça. Esse homem acabou morrendo lá no local. Um comissário de polícia que também estava ali nessa lancheria, ele acabou tentando prender esse homem no momento em que ele saía do restaurante. Isso não aconteceu. Esse homem começou a disparar contra o policial, ele também foi encaminhado ao hospital e acabou morrendo no local. O homem ficou ferido, agora está sob custódia da Polícia Civil, que vai investigar esse caso para tentar entender o que aconteceu e vai responder pelo menos por duplo homicídio. Obrigada, Brenda, pela sua informação. A gente segue ainda trazendo informação do sul do país com a Sarertal, porque lá tem investigação. A polícia procura um serial killer. Já teria matado pelo menos 3 pessoas. As informações então, Sara. A identidade do suspeito foi divulgada neste domingo. Segundo a polícia, José Thiago Soroca é responsável pelas mortes de David Levísio, Marco Bozana e Robson Paim. Os crimes aconteceram entre 16 de abril e 4 de maio deste ano. 2 deles foram aqui em Curitiba e um na cidade de Abelardo Cruz, em Santa Catarina. Na semana passada, no dia 11 de maio, José Thiago tentou matar mais um homossexual aqui na capital paranaense, mas a vítima conseguiu se defender e teve apenas seus pertences levados. Ele possui mandados de prisão temporária em aberto pelos crimes.
E como é que ele agia? Ele entrava em contato com essas vítimas através de aplicativos de relacionamento. Em um primeiro momento, trocava fotos com elas, depois ia até a casa delas e as estrangulava. Após o sufocamento, cobria o corpo das vítimas e levava seus pertences. As informações deles foram divulgadas ontem. Ele foi identificado através de imagens de câmeras de segurança. Com isso, a Polícia Civil pede ajuda da população com informações sobre a localização deste homem. As denúncias podem ser feitas de forma anônima através dos telefones 181 e 197. Agradeço ao Valmir participando conosco, o Velton também, a Daniele que está lá em Mossoró, no Rio Grande do Norte, da Zona Leste de São Paulo, tem o Márcio Alves aqui interagindo, a Drica já repercutindo, né, a morte desse jovem lá no Rio de Janeiro, na cidade de Niterói, depois de reclamar do som alto que estava incomodando a filha, né, ainda bebê, para dormir. Tem, olha, o Valaci está participando com a gente, Josiane da Paraíba está aqui deixando a mensagem dela, Rosemary, Efraim, o Isá também aqui participando conosco, o Luiz Antônio, todo mundo mandando mensagem. E você, tá de fora? Vem para cá, participa também, pode interagir. Tem um monte de gente aqui interagindo, um internauta com o outro, então fique à vontade. Esse jornal é para você. E agora a gente abre o nosso contato com Belo Horizonte, Minas Gerais, porque a Daniela Malma está com as apurações, né? A reportagem sobre o caso de uma menina de 6 anos que estava desaparecida, foi encontrada lá em Minas Gerais e acusado, né, de envolvimento nesse crime, nessa morte, inclusive, o padrasto. Conta pra gente, Dani, esse caso. Oi, Thaís, bom dia a você, bom dia a todos. O corpo da menina de 6 anos foi encontrado na manhã de domingo. Ela estava desaparecida desde quinta-feira em Unai, no norte do estado. E o padrasto, de 34 anos, é o principal suspeito de ter matado a menina. Ele foi a última pessoa que a viu na quinta-feira. Segundo ele, deixou o portão da casa aberto, esqueceu e a menina, que tinha autismo, acabou fugindo. As buscas foram feitas desde quinta-feira pela Polícia Civil, Militar, Corpo de Bombeiros, o auxílio também de cães que auxiliaram nas buscas de Brumadinho também foram utilizados, e o padrasto se tornou o principal suspeito porque ele já tem uma ficha criminal extensa. Ele já foi acusado de estupro e da morte da própria mãe e também de estupro de uma outra menina. O caso agora vai ser investigado. Vamos agora abrir o nosso contato com o Rio de Janeiro. Amanda Martins tem informações para a gente sobre um atropelamento. O idoso foi atropelado na calçada. Comenta como é que aconteceu isso, Amanda. Oi, Thaís, muito bom dia para você e a todos que nos acompanham. Esse acidente aconteceu aqui nesse restaurante em Copacabana, zona sul do Rio, ontem, na hora mais movimentada do dia, domingo, na hora do almoço. Nas imagens que a gente observa agora, vemos o momento exato que uma motorista dá de ré e invade aqui atrás essa região de jardim até que chega e destrói todas as mesas. 3 pessoas ao total foram atingidas, sendo um idoso que morreu a caminho do hospital, uma idosa que ficou gravemente ferida nas pernas e uma terceira pessoa foi atendida por aqui e foi liberada logo em seguida. A motorista já prestou o depoimento, fez o exame de alcoolemia que deu resultado negativo para a ingestão de bebida alcoólica. A principal hipótese é que ela responda por homicídio culposo, ou seja, quando não há a intenção de matar. Thaís. Valeu, Amanda. Obrigado pela sua participação e obrigado também a Ana Cristina, que está aqui interagindo conosco através das redes sociais. Ela que é de Taboão da Serra. A Selma também está aqui mandando a mensagem dela e você pode e deve participar. Efraim está aqui, o Gabriel também. O Raul mandando mensagem para a gente, a Orislânia. Então, muito obrigado. O Deilton também está aqui participando. Você também pode e deve. No chat do Facebook e do YouTube, Band Jornalismo. Vamos atualizar os números da Covid aqui no país nas últimas 24 horas. A gente tem aí para você sempre nessas informações atualizadas com dados do Ministério da Saúde. Foram 1.036 mortes em 24 horas por causa da doença. O número total de mortos desde o início da pandemia, 435.751. E quando a gente fala dos novos casos, passamos aí de 40 mil, chegamos perto ali de 41 mil novos casos. E já que estamos falando de pandemia, vamos já trazer aí a projeção de depoimentos. É uma semana também que promete ser muito agitada lá no Senado Nacional, o CPI da pandemia continuando. Tem o ex-ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, também o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. Esse é um dos depoimentos mais aguardados até agora. Ainda representantes da Fiocruz e do Instituto Butantan. Ângelo Nascimento, fala um pouquinho do que esperar dessa semana.
Oi, Thaís, exatamente. Essa semana promete ser bastante agitada na CPI da pandemia lá no Senado Federal. Expectativa para 2 depoimentos. Amanhã, então, de Ernesto Araújo, ex-ministro de Relações Exteriores, e na quarta-feira, então, dos mais aguardados, ou se não o mais aguardado, que é do general Eduardo Pazuello, que a gente lembra conseguiu, junto ao STF, o direito de permanecer calado, uma vez que ele não entender, haverá necessidade de responder algumas perguntas feitas pelos parlamentares. Em relação a Ernesto Araújo, expectativa que ele seja questionado sobre justamente a relação diplomática entre Brasil e também a China, que a gente lembra resultou aí no atraso do IFA, ingrediente farmacêutico ativo, isso por conta então de declarações muito polêmicas que foram feitas por ele ao longo da gestão. Outro ponto também que os parlamentares querem saber foi sobre o envio de telegramas a diversas embaixadas, inclusive da Índia, para que pudessem então ter a garantia de IFA para a produção da hidroxicloroquina, medicamento que o governo federal defende, mas a gente lembra não há eficácia comprovada no tratamento da Covid-19. Em relação ainda a Eduardo Pazuello, ao mesmo tempo que ele conseguiu também isso junto ao STF, tem um outro ponto que essa decisão de Ricardo Lewandowski, no caso, permite, abrange, justamente o fato que ele possa não ser preso, uma medida aí que ele conseguiu de imunidade, digamos assim. Mas o que diz a defesa? Ele vai sim responder todas as perguntas, que a ideia desse pedido, que foi encaminhado pela AGU, foi justamente para que ele não fosse constrangido e tivesse uma dignidade, digamos assim, durante o depoimento que será prestado à CPI. E tem mais depoimento sendo aguardado na CPI da pandemia. O Rodrigo Orengo vai falar de quem? Muito bom dia a todos. Semana começando aqui em Brasília com expectativa de depoimentos importantes, como o de Ernesto Araújo, ex-ministro de Relações Exteriores, já amanhã, e na quarta-feira, Eduardo Pazuello. Agora, a expectativa também para uma decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a secretária de Trabalho do Ministério da Saúde, conhecida como Capitã Cloroquina, Mayra Pinheiro, responsável por, inclusive, distribuição do chamado kit Covid e comitivas até regiões aí conflagradas como Manaus, solicitando o uso desse kit, e ela vai ser ouvida na quinta-feira e está pedindo ao Supremo Tribunal Federal a mesma prerrogativa dada a Eduardo Pazuello de se manter em silêncio, não produzir prova contra si mesmo. A gente vai acompanhar e traz mais informações. Valeu, Orengo. Obrigada. A interação aqui de Franca, São Paulo, do Leandro. Do Mato Grosso, temos aqui a Berenice, de Vila Velha, no Espírito Santo, a Elaine, o Marcelo também está aqui conosco, o Tony. Agradeço a todos pela interação ainda aqui, olha, no nosso YouTube, o Francisco, o Eduardo também, o Gilberto mandando aqui a mensagem, o Humberto, Lourdes. Então, fique à vontade. Esse jornal é para você participar. Aliás, vamos falar de IFA, ingrediente farmacêutico ativo, tem previsão de chegada, de acordo com o Ministério da Saúde, de IFA para a produção das vacinas da Oxford AstraZeneca lá na Fiocruz. Esse material deve chegar, de acordo com o Ministério, nos dias 22 e 29 desse mês, para a produção de cerca de 12 milhões de vacinas da AstraZeneca. Mais de 18 milhões de doses do imunizante já estão no processo de controle de qualidade para serem entregues ao longo das próximas semanas, de acordo com o Ministério da Saúde. E o quantitativo é suficiente para garantir aquelas entregas para meados de junho. Então, expectativa já nas próximas semanas da chegada do IFA aqui para você que acompanha a gente, como o Fábio, que já mandou aqui a mensagem, o Ian também. Já que a gente fala de vacina, teve vacinação em massa em Botucatu, exatamente com a vacina da AstraZeneca, Oxford Fiocruz. Quem vai falar para a gente sobre isso é a Isadora Venturini. Bom dia, Thaís. A vacinação em massa em Botucatu foi um sucesso. Das 80 mil pessoas entre 18 e 60 anos, mais de 65 mil foram imunizados. Agora, o restante será imunizado durante essa semana. A Prefeitura entrará em contato com os botucatuenses para poder marcar o dia e o horário. Será até sexta-feira. E é uma informação nova. Os universitários que estudam na cidade também agora serão imunizados durante essa semana. Aí, então, informação já nova falando dos universitários. Houve toda uma mobilização de pessoas querendo se mudar para a cidade, como aconteceu também em Serrana, cidade de modelo, nesse teste para a vacina da Coronavac. Agora, por lá, também essa mobilização. Quero agradecer aqui a Rosa, está mandando mensagem, o João Marcos, o Vitor, Eliezer, está todo mundo participando do Band na Rede de hoje. Fique à vontade, o vídeo fica gravado, então compartilha depois à vontade também, hein? Vamos falar dos conflitos na faixa de Gaza. O Felipe Killing está acompanhando de perto. Foi mais um fim de semana de muita violência por lá. Olá, Thaís, tudo bom? Já são 7 dias de conflitos entre israelenses e palestinos. A segunda-feira começou com mais bombardeios dos dois lados e o domingo já foi um dia intenso, o mais letal desde o início desse novo conflito. Mais de 40 palestinos morreram. Israel
atacou Gaza, mirando alvos do Hamas como túneis subterrâneos e escritórios do grupo terrorista, mas afirmou que em um desses ataques, infelizmente, prédios que estavam perto acabaram cedendo. O Hamas revida destruiu também uma sinagoga em uma cidade no sul de Israel e acabou matando uma pessoa. A comunidade internacional se esforça para que os dois lados entrem num acordo de cessar-fogo, mas infelizmente até agora não há indícios de que isso vai acontecer. Eu volto com você. Valeu, obrigada, tá, Felipe Killing, que volta aqui, não é, na programação das rádios também TVs do Grupo Bandeirantes. Agradeço aqui de Americana, São Paulo, o José Júnior, aqui acompanhando também a nossa programação de Canetar, São Paulo, o Antônio José, o Cadu, tá lá em Ouro Preto, Minas Gerais, a terra linda, né, terra boa demais, Minas Gerais, participando aqui também com a gente agora, olha, a Lindinalva também mandando a mensagem, o Murilo tá aqui e o João Marcos também. Agora a gente abre o nosso contato com a Marcela Terra para trazer também a repercussão aqui em São Paulo da morte do prefeito Bruno Covas no último fim de semana. Marcela. Olá, Thaís, bom dia. Olha, o governador do estado de São Paulo, João Dória, ele manifestou-se e inclusive disse que lamenta muito a morte do prefeito Bruno Covas. Quem também prestou solidariedade nas redes sociais foi o presidente Jair Bolsonaro. Ele pediu aí, então, solidariedade à família e aos amigos do prefeito Bruno Covas. Além de várias autoridades, governadores, também vereadores aqui do estado de São Paulo, várias pessoas nas ruas ficaram bem comovidas com a morte do prefeito, que morreu aos 41 anos, deixou um filho de 15 e agora passa a Prefeitura de São Paulo para o vice, Ricardo Nunes. E é sobre a posse de Ricardo Nunes que a gente conversa agora com o Lucas Josino. Oi, Thaís, bom dia para você, bom dia a todos. Hoje é o primeiro dia de Ricardo Nunes como prefeito efetivo da cidade de São Paulo. Agora há pouco ele veio aqui ao estádio do Palmeiras, o Allianz Parque, que fica na zona oeste da capital, acompanhar a vacinação de grávidas e puérperas, mulheres que recém deram à luz, contra a Covid-19. Conversou com os jornalistas, disse que em todo momento ele pensa em Bruno Covas e vai seguir à risca tudo o que eles conversaram, conselhos e também promessas políticas. Agora Ricardo Nunes voltou para a Prefeitura de São Paulo, onde participa de várias reuniões. Nosso contato agora é com os Estados Unidos. Eduardo Barão tem informação sobre brasileiros que vão ser deportados. Então conta pra gente, Barão, bom dia. São 130 brasileiros que vão num voo de volta para o Brasil na próxima quinta-feira. Eles entraram ilegalmente aqui nos Estados Unidos. Há uma falsa impressão de porque mudou o governo, a situação vai ser alterada. Na verdade, não. Mas durante a pandemia a gente viu muitos brasileiros e de outros países também tentando entrar ilegalmente por aqui, mas a política linha dura continua e por isso vai ser o primeiro voo do governo Biden, levando 130 brasileiros que entraram ilegalmente de volta para nosso país. Hora de falar da Bolsa de Valores, em queda nesse momento de 0,01%. Vamos à cotação rapidamente. Em alta, as principais moedas. Euro cotado a 6,41, dólar comercial a 5,28, dólar turismo a 5,46 e a libra esterlina a 7,45. Destaque do esporte por aqui, teve demissão e protesto. Explica pra gente os motivos disso, Juliana Yamaoka. Oi, Thaís, bom dia. O Corinthians está à procura de um novo técnico. Ontem o Timão perdeu por 2-0 para o Palmeiras na Neoquímica Arena, jogo válido pela semifinal do Campeonato Paulista. E logo depois da partida, o presidente Duílio Monteiro anunciou o desligamento do Mancini, do auxiliar e também do analista de desempenho. Em 7 meses no comando do clube, foram 45 jogos, 20 vitórias, 13 empates e 12 derrotas. A torcida, depois do clássico, protestou nas imediações da Arena Corinthians. O Mancini, que já não era uma unanimidade, antes desse clássico no estadual, o Corinthians vinha de uma derrota por 4-0 diante do Peñarol fora de casa, pela Sul-Americana, competição que também está eliminada. Então a gente aguarda os próximos passos e as novidades que o presidente prometeu anunciar em breve, já com o nome do próximo comandante, pensando no início do Campeonato Brasileiro. Olha, tem Rocha aqui participando com a gente, a Celita, que está no Rio Grande do Sul também. Olha, a Salete mandando aqui um alô pelo nosso YouTube. O Davidson, Lia, Guilherme, o Salomão também. Olha, aqui ó, vamos passar. A Maria Vanúzia dando aqui, tá lá do Rio de Janeiro, Xerém, Duque de Caxias. O Vicente também, o João Vitor, Rosângela.
Muito obrigada a todos pela participação. Fique à vontade, Band na Rede, para você interagir, para você participar. Agora a gente volta para o noticiário internacional para falar de um ciclone na Índia. Um ciclone super poderoso, né, que já matou pelo menos 6 pessoas no norte da Índia, deve chegar à costa oeste. Esse ciclone que se formou no mar da Arábia já passou pelo norte da Índia, deixando pelo menos 6 mortos, de acordo com as autoridades locais. Agora a expectativa é de que esse fenômeno meteorológico chegue também ao lado oeste da Índia nesta terça-feira, com rajadas de vento que podem chegar, veja só, a 175 km por hora, e a previsão é de que quase 150 mil pessoas devam ser removidas dessas zonas costeiras por conta das chances de inundação. Esse ciclone também representa um desafio a mais, né, para o governo indiano, que já está lidando com uma alta muito significativa, né, de casos da Covid-19. A gente já está com o nosso mapa aqui para antecipar para você a previsão do tempo para as próximas horas. Vou começar pelo sul do país, porque olha só, a gente olha assim, parece que é só sol. Não, os termômetros continuam lá embaixo, com possibilidade de geada, principalmente na Serra Catarinense nos próximos dias. Temperaturas mais amenas, mas sem previsão de chuva. Se chover, só de maneira muito rápida no Paraná, mas nada que provoque transtornos. O cenário é o mesmo em relação ao sudeste, né? Há aquela previsão de temperaturas mais amenas no início e no fim do dia. Ao longo aí da tarde, a temperatura apresenta uma elevação, mas não há previsão de chuva, pelo menos nos próximos dias, nas próximas horas, por conta de uma massa de ar seco. O cenário é bem parecido com o centro-oeste, mas por aqui os termômetros sobem e muito, né? Quando a gente fala do Mato Grosso, na capital pode chegar, por exemplo, a 36 graus, variando ali de 30 a 36. Então, um cenário de muito calor por aqui. Aí a gente vai para o Nordeste. Nordeste, todo o litoral contando com chuva e chuva forte, né? Principalmente ali no Maranhão, também na Paraíba. O cenário é, de fato, de preocupação nessas áreas. Tempo firme só no interior, realmente. Quando a gente vai para o norte do Brasil, a gente vê já uma mancha em azul mais escuro, porque tem mais água e água muito intensa, muita chuva. Essa é a previsão para as próximas horas no norte do país, principalmente no Amazonas. É para lá que a gente vai agora conversar com a Isabela Bastos sobre, mais uma vez, a preocupação com a cheia dos rios. Fala, Isabela. Olá, Thaís, muito bom dia. Nós estamos aqui na Avenida Eduardo Ribeiro, na área do Centro Histórico de Manaus, em frente a um dos cartões postais da cidade, que é a Praça do Relógio. E por aqui, a rua já está alagada devido a mais uma subida do Rio Negro, que já está com 29 metros e 72 centímetros. Esse já é o terceiro maior dado, a terceira maior cheia registrada aqui em Manaus desde o início das medições. E a expectativa dos órgãos e especialistas é que neste ano o nível do rio atinja até 30 metros e 32 centímetros e se configure como a maior cheia já registrada em Manaus, que vem causando inúmeros problemas, porque, por exemplo, o trânsito aqui neste local precisou ser desviado. Comerciantes e lojistas também já enfrentam problemas devido à subida dos rios. Obrigada, tá, Isabela, pela sua informação. Para fechar o Band na Rede de hoje, vamos com notícia também do Miss Universo. Tivemos brasileira na finalíssima. Vamos ver a imagem? Júlia Gama, ela que é a nossa representante, a gaúcha. Júlia Gama, que ficou em segundo lugar no concurso Miss Universo, aconteceu ontem na Flórida, nos Estados Unidos. A vencedora foi a mexicana, Andréa Meza. A última vez que a brasileira levou aí a coroa foi em 1968. Mas está aí a Júlia, lindíssima representante do Rio Grande do Sul, já deixando aí seu nome também na história. Olha, agradeço muito a sua participação ao longo hoje do Band na Rede. Hoje foi um dia muito movimentado, com muita interação por aqui. Agradeço demais. Gostou? Então já se inscreve nos canais Facebook, YouTube, Band Jornalismo. Amanhã estamos de volta às 11 da manhã. Estou contando com você. Esse vídeo fica gravado, então compartilhe à vontade, tá? E ó, se proteja. Bom dia. A gente se encontra amanhã. Tchau, tchau.